O que realmente aconteceu com Bill Cipher? O novo livro de Gravity Falls, livro do Bill, nos traz uma questão sobre o Bill Cipher estar vivo. Ainda mais que se isso for um livro que acontece depois do eventos do Armageddon. Então, como que ele escreveu isso? Como que ele ainda se comunica com a gente? Isso tem sido um mistério por mais de 8 anos. Esse ponto desde o clímax do final de Gravity Falls, onde revertemos as palavras finais aparentemente incoerentes do Bill e ele pede ajuda para o Axolotl. Hoje, nós vamos desvendar o livro e saber o verdadeiro final do Bill, que ele mesmo decidiu nos contar, né? Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para poder acompanhar muito mais teorias e histórias como essa daqui. Bom, galera, embora tenhamos visto ali como destruído, né, ele estava fortemente implícito que o Bill poderia ter sobrevivido ou poderia reviver de alguma forma, porque pouco antes dele desaparecer, ele acabou transmitindo uma mensagem distorcida que, quando invertida, dizia Axolotl. Ou seja, chegou a hora de queimar, eu invoco o antigo poder para que eu possa retornar. Em uma das possíveis histórias de Dipper e Mabel, a maldição do tesouro dos piratas do tempo, Dipper e Mabel acabaram em um tempo-espaço entre o tempo e espaço, onde eles encontraram uma criatura chamada Axolotl, um Axolotl gigante falante. O Axolotl ele é uma poderosa criatura extradimensional, cujo poder está como se fosse um deus, acima de Bill Cipher e outros tipos de poderosas criaturas extradimensionais, que deixa que cada um deles lhe faça uma pergunta então. Dipper pergunta a ele o que ele sabe sobre Bill Cipher, ao que ele acaba respondendo como um poema muito revelador. 60 graus que vem em 3, observa de dentro das bétulas, viu sua própria dimensão queimar, sente falta da casa e não pode voltar. Diz que está feliz, ele é um mentiroso. Culpe o incêndio, criminoso pelo incêndio. Se ele quiser fugir da culpa, terá que invocar o meu nome. Uma maneira de absorver o seu crime, uma forma diferente, um tempo diferente. E esse poema, galera, sugere que antes de ser apagado, Bill invocou o Axolotl para obter a redenção pelo seu crime e que de alguma maneira para ele ser absolvido, ele teria que assumir uma forma diferente em um momento diferente. Isso significa que o Bill ainda poderia estar vivo, pagando pelo seu crime, possivelmente numa dimensão diferente, mesmo que a maior parte do conteúdo do livro não seja canônico, porque segue o formato escolha sua própria aventura, tem muitos finais possíveis, né? Essa resposta pode ser um enorme segredo canônico que o Alex Rich disse que contém. O encontro com o Axolotl termina com ele enviando Dipper e Mabel de volta no tempo, ou seja, sem nenhuma lembrança do que aconteceu. O retorno potencial do Bill está ainda implícito em Cipher Hunt, ou seja, onde o Alex Rich avisa aos caçadores de tesouro para nunca apertarem a mão da estátua, mesmo que ele devesse estar morto. Ironicamente, o grupo que encontrou Bill apertou a sua mão, bem como a mensagem final do Stanley também para os caçadores, começando com ele cantando We'll Meet Again, o que o Bill cantou no final, e até mesmo pedindo aos caçadores que apertassem a mão do Bill, o que implica que o Bill ainda está vivo e está usando o corpo para falar em alguns períodos específicos. Ainda mais perturbador é o fato de que as fotos e vozes do Alex podem ser iluminadas por uma luz negra. Isso revela o Bill vivo, dizendo fique paranoico, e adicionando ainda sua assinatura. Isso também acontece quando iluminamos a foto do elenco do Mystery Check em pé ao redor da estátua aparentemente sem vida. Isso faz com que o elenco e a estátua brilhem enquanto as palavras confie em ninguém aparecem. Ou seja, não se sabe se o caçador é canônico na série de TV ou não. Então assim, existem dicas mais diretas que são dadas por 2 criptogramas de Gravity Falls. Lost Legend, que é uma fonte canônica, na história Comics Up, quando a turma entra nas crônicas de Grimdark, tem alguns símbolos ali específicos que, se a gente substituir pelos símbolos do Bill escritos em 6 lápides específicas, descriptografando isso, a última fileira das lápides e depois a primeira fileira mostram pra gente Bill Lives, ou seja, Bill está vivo. Ainda existe um outro criptograma também que leva a uma página oculta, que contém uma dica muito semelhante, um Gravity Phoenix, né? Uma história em quadrinhos de Stan. A última história em quadrinhos do Gravity Phoenix, que é a Ursa Menor, ela mostra o Dipper dizendo 2 palavras específicas em um sonho, que se a gente descriptografar, fica Cipher está vivo, ou seja, usando a cifra de César, quer dizer que ele ainda está vivo. O Bill nunca foi morto. No início da história do Bill, lá no livro, o Bill fala sobre os primeiros dias desde que ele nasceu e a dimensão ali da sua casa. Ele discute toda a mutação rara que lhe permitiu ver a terceira dimensão e como ele queria mostrar ela ao seu mundo.
mesmo que distorcido. Pode-se perceber que as suas tentativas de mostrar a terceira dimensão destruíram a sua e mataram todos ali. Depois de escapar, ele se tornou um senhor galáctico da nova dimensão, para onde foi e construiu a sua tripulação. Depois de muitos anos de bons momentos, a sua dimensão começou a desmoronar por completo, e ele tentou encontrar alguma outra para assumir. Depois que o acordo com o Time Baby desmorona, o Bill envia ele para a Terra, onde ele fica congelado. Ele agora precisava de alguém para poder abrir a porta da dimensão para deixar ele entrar. E isso nos leva ao Vale de Gravity Falls, onde ele tenta fazer com que um xamã construísse o primeiro portal. Depois de descobrir que o Bill realmente era, ele queimou o portal e baniu o Bill do vale com uma maldição e uma profecia. Banido de Gravity Falls, Bill tentou construir o seu portal com a ajuda de vários outros humanos. Esses incluem os antigos egípcios, astecas e a Ilha de Páscoa. Eventualmente, ele tenta fazer com que o bruxo da Idade das Trevas ajude quem o prende. A fuga do Bill causa o início do primeiro pânico total do Bill da história, ou seja, o Bill finalmente retornou à América para tentar levar os humanos para lá para poder construir o seu portal das bruxas para governar os Estados Unidos durante a fundação do país. Eventualmente, as suas tentativas de chegar às pessoas da América levaram à criação do Anti-Cypher Society em 1901, onde várias vítimas do Bill tentaram derrotar ele, mas são considerados uma piada depois de tentarem obter um financiamento para encerrar a América numa cúpula à prova do Bill. Então olha só, vendo as interações humanas individuais não funcionando, o Bill tentou usar a animação para chegar às mentes do mundo para poder construir o seu portal. E depois que isso falhou, o Bill tentou ver se os testes nucleares poderiam fazer o seu portal funcionar, apenas para que ele fosse capturado pelo governo antes que ele escapasse. O Bill então experimenta música, tecnologia de computador aí e até figuras colecionáveis para manipular as massas na sua causa. Nada funciona até que um dia alguém reverteu a maldição do xamã e o convocou de volta para Gravity Falls. Um momento que fez ele rir tanto que até a NASA e os soviéticos perceberam. Essa pessoa era, claro, Stanford Pines, mano. Detalhe, quando você lê o livro, o Bill ele entra na mente do leitor. Esse era o plano dele, reprogramar o seu cérebro para obedecer o seu plano de vingança. Ele estabelece então a seguinte missão. Enquanto estava lá, o Bill tentou fazer contato com a família do Pines através do livro do Bill, bem como convencer essa pessoa nova e sem noção a apertar a mão da sua estátua para ajudar ele a escapar, ou reiniciar o Armagedon. Isso indica, galera, que essa estátua é de fato uma chave para a fuga e o retorno, mas apenas se alguém apertar a sua mão. Aparentemente o Bill também fez um vídeo de desculpas, né, entre aspas aí, por causa do Armagedon, mas graças a ele tocando um xilofone lá na miniatura, esse vídeo provavelmente não acaba sendo sincero. O Bill ele tenta convencer o leitor a ajudar ele, mas Stanford volta para revelar todas as revelações sobre o livro de Bill. O livro é uma última tentativa do Bill de combater o seu maior medo, que seria ser esquecido. Ao ler o livro, a gente dá atenção, não poder para ele, e quando ignora isso, o Bill fica impotente. Depois de uma passagem então de Mabel e Dipper e Stan contando ali ao Bill o que farão com ele se ele voltar, o Bill tenta uma última vez convencer o leitor a ajudá-lo, só para perceber que as mensagens do Pines funcionou e ele mais uma vez foi derrotado. Ou seja, no destino do Bill, um novo poema do Axolotl revela que o Bill foi enviado para a zona neutra na dimensão 5150 chamada Teraprismo. Lá ele faz uma terapia obrigatória para poder tentar reabilitar ele e se tornar uma pessoa boa. O Teraprismo ele pede desculpas ao leitor dizendo que o Bill conseguiu contatar eles através de um projeto de artes e ofícios aonde fez um livro, uma violação das suas regras contra o contato externo. Eles dão ao Bill então 5 minutos para terminar de contar a sua história e então confiscariam o seu livro. Bill finalmente confessa tudo, admitindo que ele estava preso no prisma e afirma que apesar de tudo ele não mudou e nunca mudará. Ele quer que alguém o liberte com a ajuda do livro, só que no final somos como todos os outros que recusam essa ajuda. O Bill então corta a ligação entre ele e nós, que somos os leitores, e reitera também que apesar do que dizem, ele não precisa de ninguém e nem sente falta de ninguém. Ele tá bem e um dia alguém deixaria ele sair. O livro termina com uma imagem muito escura de uma estátua em algum lugar dentro da floresta de Gravity Falls, enquanto seu olho começa a brilhar em azul. O verdadeiro destino do Bill Cipher foi revelado pra gente, e depois dessa derrota e do uso do canto, o Bill Cipher, quebrado e rachado, deixou a cabeça do Stan e foi ao encontro do Axolotl. Ele rezou ao Axolotl para salvar ele, argumentando que ele merecia outra chance de viver novamente. E o Axolotl apareceu com o corpo dele aparentemente sendo uma nebulosa, né, numa forma de Axolotl, e a interação depois da morte do Bill Cipher e em si é mostrada onde o Bill pede para ser ressuscitado. Ou seja, o Bill ele falou com o Axolotl afirmando que não via grande problema em tentar atacar a família Pines e pediu para renascer
para a decepção do Axolotl. Então, por isso que o Axolotl concordou em refazer o Bill, né, se ele conseguisse vencer as suas provações. O Bill esperava que fosse uma batalha entre ele e alguns outros seres, mas o Axolotl, tendo antecipado esse movimento aí, ele concordou, mas com uma condição: o Bill deveria absolver o seu crime, aprendendo a crescer sem negação e passar no julgamento mais difícil. O Bill, no entanto, finge remorso e concorda ali com o acordo antes de ouvir todos os detalhes do seu julgamento mais difícil, pensando que ele conseguiu enganar o Axolotl para uma ressurreição fácil. Mas logo ele descobre o quão difícil seria esse julgamento. Na verdade era o que o Bill, segundo o Axolotl, mais precisava, né? Aquela terapia que a gente falou. O Axolotl então jogou ele dentro do Teraprismo. E essa é que é a parada. No final, o Teraprismo eventualmente confisca o livro, acabando assim com as suas esperanças de usar ele para conseguir alguém que ajude a escapar. Mas será mesmo? Será que o Bill consegue sair disso tudo? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso pra gente conversar mais, e não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho se quiser acompanhar mais Gravity Falls por aqui, entre outras histórias também. Aquele forte abraço e eu fico por aqui. Tchau!